Olá, colega médico, tudo bem? Todas as dicas que eu venho trazer para vocês aqui é pensando em fazer com que você tenha alguma ajuda para poder começar a eliminar mais esses seus plantões, você melhorar a sua qualidade de vida. A proposta é que você consiga aumentar o seu faturamento pelo menos 50 mil por mês, trabalhando aí de 24 a 30 horas semanais, e isso é totalmente possível. Para isso eu venho trazer algumas dicas que talvez possa te ajudar a sair aí desse patamar que você está vivendo e talvez nem tenha percebido o quão estacionado você está. Daí a importância de você pensar o que você quer, qual é o seu plano, qual é o seu propósito. E se você realmente pensa em deixar essa vida de plantões e melhorar sua qualidade de vida, como isso vai ser feito? Eu vou te dar algumas dicas hoje, essenciais, bem básicas, mas que você precisa ter em mente e talvez até no papel do que você precisa para começar essa jornada. Primeira coisa, qual o seu propósito? O que realmente você pretende fazer da sua vida como médico? Você quer manter a sua especialidade? Você quer mudar a sua especialidade? Você quer ter uma especialidade que seja mais voltada só para um tipo de patologia ou patologias diversas? Você pretende trabalhar todos os dias com atendimento em consultório? São só algumas vezes na semana? É importante que você tenha esse propósito em mente. E eu te digo mais, é importante que você tenha esse propósito anotado para que você não fuja dos seus pensamentos e para que o teu dia a dia, a tua rotina não te afaste disso. Porque a rotina do médico plantonista, a rotina do médico intensivista, principalmente, é uma rotina tão fadigante que os dias passam, os meses passam, os anos passam e a gente não percebe. Então, se você não tiver um propósito em mente, você não vai sair do lugar mesmo. Você vai sair do lugar para onde? Né? Se você não sabe nem o que você quer. Então, a primeira coisa que você precisa é saber qual é o seu propósito. A segunda coisa é você planejar algo sobre esse propósito. Como assim? Se você planeja ir saindo dos plantões aos pouquinhos, de repente saindo de um, depois de outro, e até que você largue seus múltiplos plantões, trabalhando num consultório, no seu consultório ou numa outra clínica, enfim, mas que você possa tá se planejando para isso de uma forma coerente. E é importante que você anote todas as possibilidades, todas. Inclusive a de que se der tudo errado. É o pior que pode acontecer. O que é o pior que poderia acontecer caso você não conseguisse chegar ao teu alvo, né? Cumprir o teu propósito, o teu plano. No meu caso, o que poderia dar de mais errado seria o consultório não ter paciente e eu não conseguir atender ninguém. E aí, o que eu faria se fosse o caso? Seria a pior das situações, né? Na pior das situações, eu poderia voltar, por exemplo, a atender numa outra clínica, ou se eu quisesse, eu poderia voltar a atender com alguns plantões, que não era o meu objetivo. Mas é importante que você coloque isso na ponta do lápis para você entender, porque só assim você vai entender que não é tão difícil assim, que não é. A gente fica paralisado pelo medo e às vezes paralisado pela rotina e não para pensar que para a gente caminhar e para a gente conseguir ir adiante, precisa de muito pouco às vezes, sabe? Um planejamento um pouco mais rebuscado, um pouco mais de autocontrole, um pouco mais de disciplina, mas não é tão difícil assim. Então, a segunda coisa é você planejar. E planejar de maneira coerente. Daqui a 6 meses, vou sair de tal plantão. Daqui a um ano, vou sair do segundo plantão. Daqui a 3 meses, vou começar a atender em tal lugar, em tal consultório ou em tal clínica médica. Começar a fazer um apanhado de pacientes. Mas você precisa ter isso planejado. A terceira coisa tem tudo a ver com o segundo, que é o planejamento. É a decisão. Você precisa decidir como você vai executar todo o seu planejamento. E essa decisão, às vezes, é difícil, porque surge a insegurança nesse meio. E aí talvez você precise de alguma ajuda, e eu tô aqui para isso. Pode falar comigo, pode me mandar mensagem, o que eu puder te ajudar e te orientar, eu vou fazer.
Mas, às vezes, a gente precisa colocar na ponta do lápis realmente todas as possibilidades para que a gente entenda que é possível, realmente é possível. E só você vai saber qual a melhor forma de executar o teu plano. Porque talvez você já atenda em algum ambulatório ou em alguma clínica médica e talvez seja só depender da saída dos plantões. Então, para você, talvez a estratégia seja sair de um plantão e aumentar, por exemplo, a carga horária na clínica até você ter uma clientela maior. E assim você ir aumentando o seu espaço, né, na, na sua especialidade. Talvez você só viva de plantões. Nesse caso, você vai precisar começar a clinicar em algum lugar. Então, você começa a pensar como você vai fazer isso. Se você vai tirar meio período do seu dia para fazer, se você vai atender um período inteiro, se você vai precisar sair de um plantão para isso ou não, ou se você vai só ter que fazer algumas trocas. Então, a estratégia só você vai saber, mas ela precisa ser colocada na ponta do lápis também. Essa decisão é sua. E o quarto item, gente, é a ação. De nada adianta você ter um propósito, um planejamento, ter a decisão e não executar, e não ter a ação. Então é todo um conjunto e você precisa realmente ser organizado para que isso aconteça. Porque a organização é a chave de tudo. Porque se você só fizer uma ou outra coisa solta e essas pontas não estiverem ligadas, você não vai ter resultado. Então isso tem que ser bem planejado e com organização. Se você não é organizado, aqui já começa assim, a primeira coisa que você precisa mudar na sua vida. Começa a ser organizado. Se você tem facilidade com informática, começa a fazer planilhazinha de Excel, começa a colocar ali para você os prazos, os propósitos, os planos e as metas. Se você não tem ou de repente não gosta, coloca isso no teu telefone ou num caderno. Mas você precisa ser organizado. Sem organização a gente não sai do lugar. Então essas são assim, dicas iniciais para você começar a pensar no seu futuro. Se você quer trabalhar menos, se você quer ganhar mais, se você quer ter mais qualidade de vida e chegar aí pelo menos 50 mil por mês de faturamento no seu consultório ou como atendimento particular, você precisa seguir essas dicas aí. Então comece a planejar o seu futuro. Valorize seu CRM.